Você já parou para pensar se a sua autoestima depende de ter alguém abaixo de você? Imagina descobrir que a sensação de valer alguma coisa vem só quando alguém te obedece ou te admira sem questionar. Hoje eu quero te contar a história de um cara assim. Alguém que transformou o poder em vício e depois não soube o que fazer quando o vício começou a sumir. Se você já seguiu algum guru, algum chefe, algum líder que parecia perfeito, talvez você se veja em mais de um pedaço dessa história. E se você já sentiu vontade de mandar em todo mundo, talvez se veja também no outro lado. A história começa num camarim de hotel, com cheiro de desodorante barato misturado com perfume caro e medo. Léo está sentado no chão, de terno escuro, gravata solta, encarando o próprio rosto no espelho iluminado e tentando fingir que não está tremendo. Do lado de fora, a equipe discute baixinho no corredor, mas a porta fina não esconde quase nada. Se ele entrar assim no palco, o patrocinador vai surtar. O pessoal já está reclamando na fila. Se cancelar agora vira caos. O celular de Léo vibra sem parar sob a bancada, cheio de notificações, comentários, mensagens de ódio e de defesa misturados num caldo indigesto. As tais com o nome dele aparecem na tela, algumas chamando de mentor, outras chamando de abusador. Ele respira fundo e sussurra para si mesmo, baixo demais para ser ouvido do lado de fora. Eu ainda controlo isso, eu sempre controlo, é só falar direito. O detalhe é que, pela primeira vez em muitos anos, ele não tem certeza nenhuma disso. Antes de chegar nesse camarim, Léo foi um dos gurus de motivação mais populares da América Latina. Ele era aquele cara dos vídeos cheios de frases fortes, palco lotado, gente chorando, música inspiradora e promessas de vida nova em poucos meses. E ele repetia uma ideia simples em todos os eventos, como se fosse um mantra. Se você não domina, alguém vai dominar você. Essa frase fez muita gente levantar da cadeira para trabalhar mais, mas também serviu de desculpa para muito abuso bem arrumadinho. Léo não começou grande, claro. Ele nasceu em um bairro apertado, numa casa com mais gente do que espaço. Cresceu vendo o pai engolir humilhação no trabalho e a mãe engolir frustração em silêncio. Muito cedo, ele percebeu uma coisa que nunca mais esqueceu. Quando gritava mais alto, as pessoas paravam de mandar nele. Na escola, ele virou o garoto que fazia piada com o professor, que humilhava colega tímido, todo sempre com aquele sorriso de quem só está brincando. E cada riso da turma era uma dose de poder entrando direto no sangue. Anos depois, um amigo filmou Léo dando um sermão em um colega de trabalho que vivia reclamando da vida. O vídeo era ele dizendo, de forma dura, que ninguém devia sentir pena de fracassado que não se mexe. Se você está no chão, a culpa é sua porque escolheu deitar. O vídeo caiu na internet e explodiu em compartilhamento. Teve gente achando cruel, teve gente achando genial. Léo só viu uma coisa, atenção em massa, e por trás de toda aquela atenção, uma confirmação silenciosa. Ele podia mandar em gente que nem conhecia. Foi aí que entrou na história uma mulher chamada Clara. Clara era mais velha que ele, analítica, calma, boa de números, do tipo que consegue organizar o caos de uma empresa com meia dúzia de planilhas. Você tem público, mas não tem estrutura. Se quiser transformar isso em negócio, precisa de ajuda. Léo olhou para ela como quem encontra uma porta aberta onde só havia parede e topou na hora. Em pouco tempo, ela virou sócia, namorada, conselheira, e por um período curto e raro, alguém que conseguia dizer não para ele. Eles montaram uma empresa de treinamentos, cursos, palestras, programas de mentoria, tudo com a cara de Léo estampada na capa. As pessoas não compravam conteúdo, compravam acesso a ele, ao jeito dele, a frase dura no momento certo. Foi nessa fase que apareceu também Rafa, um garoto de 20 e poucos anos com olhar cansado e sorriso fácil. Rafa tinha largado um emprego chato em loja para seguir o sonho de trabalhar com algo que tivesse, mas palavras dele, propósito. Se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa com esse trabalho, para mim já vale a pena.
Léo ouviu isso e riu por dentro, não porque achou ridículo, mas porque enxergou de longe mais um devoto. Em pouco tempo, Rafa virou sombra do chefe, filmava, editava, atendia cliente, apagava incêndio e, principalmente, repetia o discurso do Messi comprido no olho. A engrenagem estava montada, faltava apenas a figura que ia representar o lado de cada tela, o lado de quem paga caro para ser salvo. Essa figura ganhou rosto, voz e nome em uma mulher chamada Ana. Ana chegou num dos eventos de Léo com aquela cara que mistura esperança e desespero, cartão de crédito estourado e vida pessoal em fandalhos. Ela já tinha feito vários cursos, já tinha lido livros de autoajuda, já tinha prometido para si mesma que ia mudar milhões de vezes. Quando viu Léo no palco, gritando que o problema das pessoas era serem boazinhas demais, ela reagiu como se tivesse encontrado um remédio forte. O evento começou com luz baixa, música que parecia trilha de filme, e Léo entrando como se fosse um astro de show lotado. Hoje você vai aprender a parar de ser dominado e se tornar o dono da sua própria história. A plateia respondeu com aplauso, bico e lágrimas, parecia mais um culto do que uma palestra. No meio da multidão, Ana sentiu que aquele homem falava direto com ela, mesmo ele sem saber quem ela era. Porque o discurso era cirúrgico. Ele descrevia medo de fracassar e vergonha de decepcionar a família, sensação de ser sempre a última opção. Nada disso era por acaso, era resultado de anos observando as mesmas dores em milhares de rostos. O que pouca gente percebia é que, quanto mais Léo aceitava nas dores dos outros, mais ele alimentava a própria incapacidade de olhar para as suas. Depois de fazer a plateia abrir o coração e o bolso, vinha a parte preferida dele, a humilhação travestida de sinceridade. Vem aqui você que ainda está se sabotando. Sobe. Vamos resolver isso agora. Quase sempre alguém tremendo subia ao palco chorando, travado, pedindo ajuda. E Léo fazia perguntas rápidas, sem dar tempo de pensar, até achar um ponto fraco para apertar bem na frente de todo mundo. Você não é vítima, você é cúmplice do seu próprio fracasso. A plateia se dividia entre choque e aplauso, mas no fim da noite quase todo mundo comprava algum pacote de mentoria. Entre essas pessoas, claro, estava Ana, que assinou um contrato de programa avançado com valor alto demais para a realidade dela. Quando ela falou com a equipe que estava com medo de se endividar, ouviu um discurso pronto que já tinha sido testado em muita gente. Medo de dívida, medo de crescer. Se você não investir em você agora, vai continuar presa no mesmo lugar. Ana acreditou, porque queria muito acreditar que o buraco da vida dela tinha saída. Só que, enquanto a vida dela girava em torno de parcelas e promessas, a de Léo girava em torno de outra coisa, números de poder. Número de seguidor, número de visualização, número de pessoas chorando na plateia, número de vezes que o nome dele era citado em redes sociais. Cada número que subia dava aquela sensação de estar por cima do mundo, de ser indispensável, de ser referência absoluta. Só que vício é vício, e com o tempo você precisa de doses cada vez maiores para sentir a mesma coisa. Léo começou a perceber que o público se acostumava rápido com o choque que ele oferecia. Aquilo que no início parecia brutal, depois de um tempo virava só parte do show. Ele reagiu como todo viciado em poder reage, aumentando a dose. As falas ficaram mais agressivas, as histórias mais exageradas, as promessas mais ousadas e os contratos mais apertados. Clara, que ainda tentava preservar alguma linha ética, começou assim a mudar de um jeito que não dava mais para ignorar. Léo, a gente está cruzando limites. Tem gente se endividando além do possível. Ele olhou para ela com aquele ar de quem está cansado de crítica e respondeu com uma calma fria. Limite é coisa de gente fraca. Se a gente recuar, outra pessoa entra e faz pior. Clara sentiu que aquele homem que um dia quis ajudar, de um jeito meio torto mas sincero, estava dando lugar a alguém que só pensava em manter o topo da pirâmide.
Ela tentou negociar, sugeriu mudar a comunicação, ser mais claro sobre riscos, oferecer planos mais acessíveis. Mas, quanto mais ela falava de responsabilidade, mais Lau ouvia ameaça ao poder dele. Enquanto isso, Rafa continuava firme, mesmo quando dormia no sofá da empresa para entregar a edição no prazo. Ele é duro, mas mudou a minha vida. Se ele for cancelado, o que eu faço da minha história? Rafa precisava acreditar que o Messi era um herói, o que admitir que ajudou a construir algo abusivo doía mais do que qualquer madrugada sem dormir. Ana, por outro lado, começou a sentir que algo não encaixara quando percebeu que quanto mais ela abria o coração, mais material de marketing a empresa ganhava. Ela falava das suas dores nos encontros e, no dia seguinte, via frases parecidas em posts motivacionais com slogan bonito embaixo. Um dia ela mandou mensagem dizendo que não estava conseguindo pagar a parcela e que queria pausar o programa. Em vez de acolhimento, recebeu um áudio padrão, daqueles que parecem pessoais, mas foram escritos para funcionar em qualquer situação. Se você desiste agora, mostra para um mundo que prefere continuar pequena. A pergunta é simples: você quer ser protagonista ou quer ser figurante? Ana chorou ouvindo aquilo, primeiro de culpa, depois de raiva. Só que, naquele momento, a raiva ainda era pequena, e o medo de ser ingrata era bem maior. Esse ciclo de culpa e gratidão é um dos combustíveis preferidos de qualquer sistema baseado em poder emocional. Enquanto os fios invisíveis puxavam gente como Ana para mais perto do centro, algo diferente começou a acontecer do lado de fora. O algoritmo das plataformas foi mudando aos poucos. Gente com discurso mais leve, mais vulnerável, começou a ganhar espaço. Uma nova geração de criadores falava de trauma sem grito e de disciplina sem humilhação. Os números de Léo começaram a cair devagar, quase imperceptíveis no início, mas consistentes. Clara tentou mostrar isso em relatórios, com gráficos claros e projeções realistas. Se a gente não se reinventar agora, vamos entrar em queda lenta, e queda lenta mata mais que tombo rápido. Léo ouviu só uma parte da frase, a palavra queda, e o instinto viciado respondeu do jeito mais previsível. Se o conteúdo leve está crescendo, vamos ser mais radicais. Vamos fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Ele lançou programas cada vez mais intensos, prometendo quebrar o ego do participante, transformar em poucas semanas, arrancar máscaras a qualquer custo. Isso gerou uma nova onda de clientes curiosos, mas também de gente machucada. Ana era uma dessas pessoas, e a cada encontro se sentia mais exposta e menos ajudada. Até que um dia, em uma sessão em grupo, ela ouviu uma frase que cortou como faca. Quem não está pronto para ser humilhado ainda não está pronto para vencer. A sala riu nervoso, alguns aplaudiram, alguém respirou fundo, mas Ana sentiu outra coisa, sentiu vergonha de si mesma por aceitar aquilo. Foi dessa mistura de vergonha, cansaço e raiva que nasceu a decisão que ia mudar o rumo da história. Depois de chegar em casa, ela pegou o celular, sentou na frente da câmera e começou a gravar um vídeo simples, sem edição, sem roteiro. Eu fui aluna de um programa de mentoria que me prometeu liberdade, e hoje eu estou cheia de dívida e me sentindo menor do que quando entrei. Ela contou como tinha sido pressionada a assinar contrato, como suas histórias pessoais viraram material de propaganda, como se sentia culpada toda vez que pensava em desistir. Se este vídeo aparecer para você e você estiver pensando em entrar num programa parecido, respira fundo e pensa se alguém está usando a sua dor como moeda. O vídeo foi para a internet como milhares de desabafos vão todos os dias, e no começo parecia que ia ser só mais um. Mas alguém que já tinha se sentido igual compartilhou. Outra pessoa compartilhou também, e em poucos dias a coisa começou a ganhar volume. Rafa viu o vídeo de Ana no meio da madrugada, enquanto organizava arquivos de campanhas antigas. Ele deu play achando que ia ser mais um ataque injusto, aquelas coisas que ele já tinha aprendido a ignorar. Só que ao longo do relato, reconheceu frases que ele mesmo tinha enviado para outros alunos. Procura não pensar como vítima, pensa como protagonista.
O choque foi ver essas faces na boca de alguém chorando, e não em um slide bonito. A cabeça dele girou, mas o coração fez aquilo que já estava acostumado a fazer, se defender do desconforto com uma desculpa rápida. Ela entendeu errado. A intenção não era essa. A gente só quis dar um empurrão. No dia seguinte, o vídeo de Ana já tinha milhares de comentários e outros relatos surgindo embaixo. Alguns eram anônimos, outros até mostravam contrato, print de conversas, detalhes de bastidores. A equipe de Léo se reuniu correndo para decidir o que fazer. Se a gente ignorar, isso cresce. Se responder mal, piora. Se responder bem, pode virar contra a gente também. Léo ouviu tudo em silêncio, andando de um lado para o outro da sala como uma fera enjaulada. No fundo, o que mais assustava não era o conteúdo do vídeo, era a sensação de que o monopólio do discurso estava escapando da mão dele. Sem a minha versão, vocês sabem que a versão dela vira verdade. Ele decidiu processar, ameaçar, chamar advogados, tudo numa tentativa de recuperar o controle. Só que a internet não respeita muito bem esse tipo de estratégia quando já tem cheiro forte de injustiça no ar. Em poucos dias, outros ex-participantes apareceram, alguns com relatos leves, outros bastante pesados. Um deles contou que se endividou para manter a imagem de discípulo dedicado e depois foi descartado como se fosse só um número em planilha. Outro, que as crises de ansiedade pioraram depois de ser exposto em eventos sem consentimento. Clara decidiu que não dava mais para sustentar aquilo e marcou uma conversa definitiva com Léo. Eu não quero ser cúmplice disso. Eu até aceitei coisas que não devia, mas chegou num ponto em que não consigo mais olhar para o espelho. Ele reagiu misturando mágoa e arrogância, como quem não sabe se a pessoa na frente é amor ou ameaça. Você só tem esse discurso porque se acostumou com o conforto que eu criei. Se eu cair, você cai junto. Ela respirou fundo e respondeu com a simplicidade de quem já desistiu de convencer. Se for o preço para parar de machucar gente, talvez valha a queda. Alguns dias depois, Clara saiu da empresa e pouco depois publicou uma carta aberta, descrevendo práticas internas que muita gente desconfiava, mas ninguém confirmava. A carta não vinha com ódio, vinha com cansaço, o que às vezes é ainda mais devastador. Foi aí que chegamos de volta àquele camarim onde a história começou. Léo ali, com o celular vibrando como se quisesse sair correndo da mesa, e a equipe lá fora sem saber se o show continuava ou não. A solução que ele encontrou foi o velho truque de quem está perdendo o poder e quer pelo menos controlar a queda, um pedido de desculpas público. Só que, na cabeça dele, desculpa nunca foi sobre reconhecer o erro, sempre foi sobre recuperar a direção da narrativa. Ele entrou na plataforma de vídeo, abriu a câmera frontal, olhou para a própria imagem cansada e deu play. Eu errei em muitas coisas, mas o mundo também erra quando cancela alguém sem ouvir os dois lados. Essa fase já mostra bem o tom da coisa, metade arrependimento, metade acusação. Se alguma pessoa se sentiu ferida pelos meus métodos, eu peço perdão. Minha intenção sempre foi tirar pessoas da zona de conforto. Sempre a tal intenção, como se intenção boa tivesse o poder mágico de apagar consequência ruim. Em vários momentos do vídeo, ele chorou sem lágrima, aquela emoção treinada, ensaiada, que confunde muita gente que quer acreditar. Ele falou de infância difícil, de como teve que ser duro para sobreviver, de como o mundo não entende líderes que falam verdades incômodas. E em momento nenhum assumiu algo simples como "eu fui longe demais", usei dor alheia como combustível de poder. A reação do público foi dividida, como quase sempre acontece nesses casos. Uma parte ficou do lado dele, dizendo que todos merecem segunda chance, que a cultura do cancelamento é cruel. Outra parte viu só mais uma tentativa de manipulação disfarçada de humildade. Ana assistiu ao vídeo com o coração acelerado, sem saber se ria ou se chorava. Ele ainda consegue transformar a dor dos outros em palco, até quando está pedindo desculpa. Rafa também assistiu, e pela primeira vez sentiu vergonha não só do chefe, mas de si mesmo.
Foi como olhar para trás e ver uma fila de pessoas que ele ajudou a empurrar em direção a uma promessa vazia. Eu achava que estava salvando gente, mas será que só ajudei a apertar o parafuso? Léo terminou a live com um sorriso fraco, o tipo de sorriso que pede aplauso para não desmanchar. Se você ainda acredita em mim, fica, porque é agora que eu mais preciso de você. O problema é que muita gente já tinha percebido que o único lugar onde ele realmente precisava das pessoas era no saldo da conta e no número de leads. Meses passaram, o escândalo perdeu espaço nas manchetes, como quase tudo perde. Só que a decadência dele não sumiu com o assunto, só mudou de forma. Em vez de palco lotado, salas menores com poltronas vazias no fundo, luz mais feia e eco demais. Em vez de fila de patrocinadores brigando por espaço, contratos mais tímidos, marcas que topavam porque já não tinham tanto a perder. Em vez de agenda lotada de entrevistas, algumas participações em canais que gostavam de explorar figuras em descenso. Ele ainda tinha seguidores fiéis, sempre existe um núcleo que fica até o fim, o amor, o medo, o vergonha de admitir que foi enganado. Mas o mundo já não girava tanto em torno dele como antes, e isso doía em um ponto que nenhuma câmera alcançava. Léo passou a ver vídeos antigos de si mesmo de madrugada, como se estivesse assistindo ao fantasma de um outro homem. Ali aparecia um Léo cheio de energia, rosto mais firme, voz sem tremor, plateia em transe, frases cortando o ar como lâmina. Ele pausava em certo momento e se perguntava em silêncio se aquilo tudo um dia tinha sido sincero. Será que eu realmente quis ajudar? Ou desde o começo eu só quis ser adorado? Essa pergunta queimava como ácido, então ele fazia o que sempre fez com perguntas incômodas, empurrava para longe. O que ele não percebia é que a decadência já não era só externa, não era só sobre fama, dinheiro, número de seguidor. Era um tipo de apodrecimento por dentro, lento, quase imperceptível, onde cada lembrança de humilhação causava um eco silencioso. Ana, do lado dela, não virou heroína perfeita depois do vídeo. Ela ainda tinha dívida, ainda tinha vergonha, ainda tinha dias em que sentia saudade da sensação de ter um líder que dizia o que fazer. Só que agora ela tinha algo que antes não tinha, consciência. Talvez eu ainda esteja perdida, mas pelo menos agora sei que a minha dor não é produto de ninguém. Clara montou um negócio simples de consultoria para pequenos empreendedores, sem palco, sem fase de efeito, apenas trabalho quieto. Às vezes algum cliente perguntava se ela era a mesma Clara da carta aberta. Sou sim, mas hoje prefiro ajudar as pessoas a não entrar em certas armadilhas do que brilhar no mesmo tipo de palco. Rafa levou mais tempo para se afastar, porque quebrar uma fé não é coisa de um dia. Ele passou por uma fase de raiva, outra de negação, outra de silêncio, até finalmente conseguir olhar para a própria participação sem se odiar por completo. Eu também fui usado, mas também usei. Agora preciso aprender a viver sem precisar de um líder para me dizer quem eu sou. E Léo, que sempre acreditou que o pior medo era ser fracassado, descobriu outro medo, talvez ainda mais cruel, o medo de ser irrelevante. Ele tentou se reinventar, claro, mudou discurso, tirou as falas mais duras, falou de vulnerabilidade, de autoconhecimento, de reforma pessoal. Só que tinha um problema, vulnerabilidade não é só estilo, é prática. E ele ainda não sabia abrir mão da necessidade de estar sempre um degrau acima de todo mundo. Em cada vídeo novo, dava um jeito de reforçar a imagem de sobrevivente, de injustiçado, de alguém que merece aplauso por ter aguentado pedrada. A decadência dele não foi um tombo dramático, foi uma descida longa, desconfortável e silenciosa. O tipo de queda em que a pessoa continua em pé, mas cada passo parece mais pesado. Agora eu quero voltar à pergunta que eu te fiz lá no começo, porque no fundo toda essa história não é só sobre Léo. Pensa com calma em quantas vezes na sua vida você atirou alguém só porque essa pessoa parecia forte demais, segura demais, imbatível demais. E pensa também se alguma vez você sentiu que valia mais quando tinha alguém embaixo de você, alguém que dependia da sua opinião, da sua aprovação, do seu elogio.
A história de Lela é o retrato de alguém que confundiu ajudar com dominar, e que fez isso o centro da própria identidade. Quando o poder começou a ir embora, não foi só o negócio dele que ficou vazio, foi ele mesmo que não sabia quem era sem plateia. Do outro lado, a história de Ana, de Clara, de Rafa, é o retrato de pessoas que também precisaram se olhar no espelho e perguntar: em que momento eu entreguei meu valor na mão de outra pessoa? No fim das contas, o vício em poder não existe só em quem manda, existe também em quem se acostuma a viver na sombra de alguém que manda. E é por isso que essa história serve menos para apontar o dedo e mais para fazer a gente perguntar: que tipo de poder eu consumo? Que tipo de poder eu admiro? Que tipo de poder eu aceito contra mim ou através de mim? Talvez a resposta seja desconfortável, mas às vezes é desse desconforto que nasce a primeira chance de mudança real. Se você chegou até aqui comigo, ouvindo cada pedaço dessa história, eu te agradeço de verdade pela companhia. Se você gostou dessa conversa e quer ouvir mais histórias de ouro e espinhos da alma humana, deixa o seu like, se inscreve no canal e escreve um comentário contando o que mais te pegou hoje. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode apontar a câmera do seu celular para o código QR que aparece no canto da tela ou usar o link na descrição para fazer uma doação e ajudar esse projeto a continuar. Na descrição também tem links para outras séries bem diferentes desta, com outras histórias e outros tons, para você explorar quando tiver um tempo. Por hoje eu fico por aqui. Cuida de você, escolhe bem os líderes que você deixa entrar na sua vida e eu te espero no próximo episódio.